Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tudo esteja bem com você, que o Senhor seja a muralha que te protege, o escudo que te defende, a força na tua fraqueza, a salvação da tua alma. Seja na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, que amam ao Senhor e que esperam pela vida dele. Se tem uma coisa que cada dia que passa eu tenho mais certeza na minha vida, meu querido, é que eu não sou digno de Deus. Eu sou pecador, eu sou falho, eu não sei por que Deus olhou do céu para mim um dia e resolveu me chamar para fazer parte do povo dele, da família dele, me fazer conhecer a palavra de Deus. Porque se eu fosse Deus e olhasse para mim dos céus, eu me varreria para longe. Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu me sinto como aquele versículo que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. Quem me livrará do poder dessa morte? Gritou a alma do apóstolo Paulo. Aí eu paro para pensar. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, ninguém tem dúvida disso. Foi o homem que escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento. Ele falou que ele teve visões de Deus, que não é permitido que ele revele a ninguém. Ele foi levado ao terceiro céus. Ele viu coisas inefáveis que não se pode contar. Ele teve experiência que praticamente ninguém ou poucas pessoas têm com Jesus Cristo. E ele teve essa experiência na vida dele. O bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ele chegou a mais, ele gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Sinceramente, não sei o que estava se passando na vida do apóstolo Paulo quando ele fez essa oração, esse grito, esse clamor de socorro diante de Deus. Mas eu faço esse grito de clamor todos os dias diante de Deus. Acredito que você também. Nós não temos forças em nós mesmos para estarmos de pé. Nós não temos força de nós mesmos de vencer a nós, os nossos pecados, a nosso desejo, as nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita e que nos conduz e que nos segura pelas mãos. Eu me lembro da experiência entre Pedro e Judas. O pecado foi o mesmo, os dois negaram a Jesus. Os dois, um chegou, foi lá e vendeu por 30 moedas de prata. Depois teve um remorso, foi lá e se matou. Devolveu o dinheiro e falou: eu traí um homem inocente. Aí os sacerdotes disseram: isso é contigo, não temos nada a ver com isso. É isso que o diabo faz. Quando você peca e que Deus vai te cobrar, o diabo diz: eu não tenho nada a ver com isso, foi ele que pecou, ele te deixa sozinho. Ele te induz ao pecado, mas na hora de assumir as consequências é contigo. Ele oferece os prazeres da vida, mas na hora de assumir as consequências, ele sai fora e fica você sozinho para responder diante de Deus pelo que você fez. O diabo é assim, ele é astuto, ele é covarde, ele é maligno, ele arma as situações para deixar você mal, envergonhado e sem saída, para te destruir. E Judas fez isso. Ele chegou lá, devolveu o dinheiro e foi embora. E diz que ele se pendurou numa corda, se enforcou. Acho que ele estava em cima de um abismo, porque a corda se arrebentou. E diz que as entranhas deles se derramaram, a entranha dele se derramou. Ele se matou. Pedro não foi diferente. Ele entrou lá no dia que Jesus foi condenado, entrou no cenáculo lá. Então estava esquentando a fogueira, que devia estar muito frio. Jesus havia dito para ele, algumas horas antes: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele disse: eu jamais, estou disposto a morrer por ti. Mas Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece o nosso dia de amanhã, o nosso ano que vem, o nosso daqui a 10 anos, o nosso daqui a 20 anos. Jesus conhece tudo sobre nós. O que nós vamos pensar já está diante dele. O que nós vamos falar, ele já sabe antes que a gente abra a boca. Ele sabia que Pedro ia fazer isso, mas Pedro não conhecia a si mesmo. E disse: não, Senhor, eu jamais vou te trair, eu morro pelo Senhor. Poucas horas depois, alguém disse: você não é aquele que estava lá com ele? Alguém que estava lá fazendo parte das pessoas que aprovavam a morte de Jesus? E Pedro falou: não, eu não conheço esse homem. Aí passou outro depois: mas você estava com ele, porque o seu sotaque é igual ao deles. Eu não conheço esse homem. Passou um terceiro e falou: você é ele. Ele se irritou: eu já disse que eu não conheço esse homem. Na mesma hora, Jesus olhou para ele olhou para Jesus e ele se lembrou. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Essa é a diferença. Pedro não foi se matar, Pedro foi lá no coração dele pedir perdão a Deus e reconheceu a fraqueza dele.
enquanto Judas preferiu se matar. Se Judas voltasse a Jesus, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, duvido que Jesus não teria mudado a história de Judas. Mas não fez. Pedro foi, chorou, pediu perdão, não podia mais falar com Jesus, que dali Jesus ia para a cruz, ia morrer ali, então Pedro não tinha como voltar a ele, mas no coração dele ele pediu perdão, chorou amargamente, foi embora. Qual é a diferença? Um se arrependeu, o outro teve remorso, mas os dois cometeram o mesmo pecado. E para Pedro houve perdão, porque Jesus falou assim, quando ele apareceu, ele falou, vá, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou estar com ele. Então confirmou a salvação de Pedro. Já Judas, Jesus na sua oração falou assim, e te dou graças, Pai, porque ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas era filho da perdição. Mas se ele tivesse pedido perdão, aquela adoção da perdição dele teria se passado, ele teria sido perdoado. Então, meu amigo, todos nós somos pecadores. Pedro, que sentia forte, batia no peito, jamais eu morro por ti, estava lá negando Jesus. Não conheço esse homem, não sei quem é. Nós pensamos que somos fortes, mas nós somos fracos. Nós não somos dignos. Mas quando Jesus te chamou para servir a Ele, lá quando você aceitou Jesus, Jesus já te conhecia, sabia tudo a teu respeito, sabia quem você era. E ainda assim Ele te amou, te chamou, mudou a tua vida, fez você ter um conhecimento da palavra dEle. Há uma diferença entre o que serve a Deus e não serve. Mesmo na tua fraqueza, você tem a marca da salvação, você tem algo de Cristo dentro de você. Nós somos falhos, nós não somos dignos. Se nós pecarmos, e vamos pecar, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. A diferença é que a gente não deve ter compromisso com o pecado. O pecado tem que nos incomodar. Às vezes alguém tem uma fraqueza, uma falha, tem que lutar diante de Deus. Senhor, eu não sou digno, Senhor, não consigo, me ajuda. É diferente daquele que vai pecar e peca, acha que é tudo natural, não tem remorso. Não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Jesus falou, eu repito sempre nos meus vídeos, alguém perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou, não vos digo que 7 vezes, porém 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Jesus não tem limites para te perdoar. Se ele olhar para você e ver que você é uma pessoa arrependida, que você pecou porque você é fraco, você é falho, mas você não quer pecar, você não tem prazer no pecado. A Bíblia diz, João lá no terceiro João, que ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus, que Deus sabe a nossa condição de pecador. Então, meu irmão, não importa qual seja o teu pecado, não importa qual seja a tua fraqueza, não importa quanto o diabo tem te abordoado, não importa, não desista. Se você caiu, está na lama, levante-se. Lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo estava lá no meio da lama, comendo bolotas de porco, vestido como um mendigo. O diabo tirou tudo dele. Ele estava no lixo. Mas um dia o Espírito Santo tocou nele, porque ele era um eleito, ele era um escolhido. E os escolhidos, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E ninguém, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você é um filho de Deus, Jesus não vai deixar que o diabo tire você das mãos deles. Agora, quando você cair, não esconda o seu pecado, não procure se justificar. Não procure, eu pequei por causa disso. Não, Senhor, eu pequei. A culpa é minha, ninguém é culpado. Eu fiz. É o que eu faço diante de Deus. Senhor, eu não sou digno. E Deus sabe que eu não sou, e eu sei que eu não sou. Repito, se Deus fosse me julgar conforme os meus atos, meu amigo, essa hora eu estava no inferno. Houve uma época na minha vida que eu fiquei muito doente. O médico disse, ele vai morrer, falou para minha irmã, ele vai morrer. E minha irmã falou para ele, não, ele não vai morrer porque eu creio no Deus que eu sirvo. E o médico falou para ela assim, a senhora pode acreditar no que a senhora quiser, mas o médico sou eu e eu estou dizendo que ele vai morrer. Já tem mais de 12 anos eu estou aqui. Porque Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na tua vida. É Ele que dá a última palavra. Foi Ele que te chamou para fazer parte do povo dele, da família dele, e ninguém vai tirar você da mão dele. Só você pode sair da mão dele se você disser, não quero mais. Aí tu vai para o mundo viver a tua vida. Mas quem é eleito, quem é selado, quem tem o selo do Espírito Santo, esse tem um temor de Deus, mesmo na prática do pecado. Mas não peque, meu amigo, não peque, porque o pecado ele vai chegar a um ponto que ele vai cegar a tua alma. Tu vai se tornar insensível. Aí a partir daquele momento, o pecar para você vai ser natural. Se você pecar, que seja um incidente. Você caiu, vá para o joelho, Senhor, eu pequei. É como eu faço, eu peco todos os dias. Mas eu vou para o joelho e falo, Senhor, não sou digno de Ti. Não mereço o inferno. Mas tem misericórdia de mim, Senhor.
porque eu sou um pecador. Eu sou um homem que não mereço nada do Senhor. Só dependo da tua graça e da tua misericórdia, porque é pela tua graça e pela tua misericórdia que eu estou vivo até hoje. Tenha essa postura diante de Deus. Não justifique os teus pecados. Eu pequei por causa disso, por causa daquilo, foi fulano que me provocou. Não. A culpa é do diabo? Não. Se a culpa do nosso pecado fosse do diabo, nós não seríamos perdidos, condenados. Só ele iria para o inferno. Se o homem pecar e vai para o inferno, é porque ele é responsável. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Você é culpado dos seus pecados. Então assuma isso diante de Deus. Senhor, eu sou culpado. Pequei contra ti. Me perdoa, Senhor. Eu sei que em mim não há nada de bom. Em mim não há nada de digno. Não sei porque o Senhor me ama. Eu só sei que o Senhor me ama. E isso eu tenho certeza, irmão, que Deus me ama. Isso eu tenho certeza que Deus me ama. Quantos livramentos, você não tem noção de eu fazer um vídeo contando só os livramentos que Deus me deu. Quantos livramentos? É pelo amor dele, não é por mim, não. Quando eu chegar lá no céu, eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui por tua graça, por tua misericórdia, porque se não fosse por ti, Senhor, eu estava lá embaixo com os perdidos. Mas porque tu me amaste, tu escolheste me amar, eu estou aqui. Tem nada de bom em mim, nenhum mérito em mim, somente a tua graça. É essa a postura que você tem que ter diante de Deus. Confessa o teu pecado. A Bíblia diz, aquele que encobre seus pecados, nunca, eu não me lembro agora o versículo correto, mas aquele que diz assim, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Quer dizer, se você encobre o seu pecado, você nunca é liberto dele. Mas se você confessa a Deus, Senhor, chego diante de ti, eu pequei, meu pecado é esse, abre o teu coração. Deus sabe qual é o teu pecado, mas Ele quer ouvir da tua boca. Meu pecado é esse. Eu fiz isso pela terceira vez, pela quarta vez, pela 100ª vez. Eu não consigo, mas Senhor, não desista de mim. Não se afaste de mim, não retire de mim a tua graça, porque sem ela eu vou morrer. Tem misericórdia. Meu irmão, o pecado é uma doença. Quando teu filho fica doente, você não pega ele e joga para fora de casa, vai embora. Não, você trata ele com mais carinho, com mais amor. O nosso pecado é uma doença da alma. Quando você adoece, Deus fica aflito por você. Mas Ele quer que você peça ajuda a Ele, que você chegue para Ele e reconheça. Porque o teu filho, quando adoece, a culpa não é dele. Ele adoeceu. Mas nós, como pecamos, eu, quando peco, a culpa é minha. Eu escolhi pecar. Entendeu? Então a minha fraqueza às vezes me vence. Mas se você é de Cristo, você não vive na prática do pecado. Você repreende o pecado. Mas volta e meia você vai pecar, porque pecar é inerente ao ser humano. Mas perdoar é inerente a Deus. Se pecar, vá para o joelho. Peça perdão. Levante-se e siga em frente. Não faça o que o diabo quer. Desiste e vai para o mundo. Para de orar, para de louvar, para de ouvir mensagem. Não. Porque isso vai te esfriar. Vai te jogar para longe, mais ainda para longe. Pecou, procura estar mais perto. Ouça, leia a Bíblia. Tu vai falar assim, não sou nem digno de ler a Bíblia. Não é mesmo. Mas você nunca foi. E ainda assim Deus te amou. Você nunca foi digno de Deus. E ainda assim Deus te amou. Tá bom? Se pecar, filhinhos, repito o que está lá em João. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. E esse advogado, meu amigo, nunca perdeu uma causa. Não vai perder a minha e nem a tua. Confia nisso. Pecou, se levante e siga em frente. Porque maior é o que está conosco do que o que se levanta contra nós. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, toque no teu coração e te fortaleça nessa tua fraqueza. Porque tu é fraco, mas o teu Deus é todo poderoso. Paz na tua vida e na tua alma, em nome de Jesus.